Você quer saber o que realmente faz um homem ser considerado altamente atraente? Então prepara-se, porque o que eu vou dizer pode irritar alguns, mas vai abrir os olhos de muitos. A maioria dos caras acha que ser atraente é ter o corpo perfeito, dirigir um carro caro ou postar fotos com cara de alfa nas redes. Só que não é nada disso. A verdadeira atração vem de um lugar muito mais silencioso, mais raro e muito mais poderoso. Um homem extremamente atraente não precisa implorar por atenção, porque a presença dele já fala por si. É aquele tipo de homem que entra em um ambiente e, sem abrir a boca, faz todo mundo reparar. Ele não tenta ser o centro das atenções. Ele simplesmente é. E o mais curioso? Quase sempre ele nem sabe o impacto que causa. Esse é o tipo de homem que as pessoas nunca esquecem. O primeiro sinal de que você é um homem extremamente atraente é a sua calma. E não estou falando de ser lento ou sem emoção. Estou falando daquela energia que transmite controle, estabilidade e segurança. O tipo de calma que mostra que nada nem ninguém consegue te tirar do eixo. Isso é algo que poucas pessoas conseguem desenvolver. E é exatamente por isso que chama tanta atenção. As mulheres percebem isso de longe. Elas sentem quando um homem está confortável no próprio silêncio, quando não precisa falar alto para ser notado. Um homem calmo, que não reage com raiva, que não busca aprovação o tempo todo, passa uma mensagem poderosa. Ele tem domínio de si mesmo. E autodomínio é uma das características mais raras e desejadas que existem. Agora, preste atenção nisso, porque é onde muitos erram. A maioria dos caras confunde calma com apatia. Um homem atraente não é o que parece desligado do mundo. Ele observa, entende o que acontece ao redor e só reage quando realmente é necessário. Isso cria um tipo de tensão que as pessoas sentem. As mulheres ficam curiosas, os outros homens ficam desconfortáveis. E tudo isso acontece sem que você precise forçar nada. Primeiro, imagine que você está em um grupo e todos começam a discutir sobre algo banal, futebol, política, o que for. Enquanto todos perdem o controle, levantam a voz e tentam vencer a conversa. Você apenas escuta, tranquilo, talvez com um leve sorriso no rosto. Quando finalmente fala, diz algo simples, mas direto. De repente, o ambiente muda. Todos te escutam. Por quê? Porque você não desperdiçou energia tentando provar nada. Você mostrou que sabe quando falar e, mais importante, quando se calar. Essa é a diferença entre um homem que quer atenção e um homem que naturalmente atrai atenção. O primeiro tenta o tempo todo ser notado. O segundo é notado justamente porque não tenta. E quando um homem chega nesse nível, ele se torna o tipo de presença que ninguém consegue ignorar, mesmo que ele não diga uma única palavra. Um dos sinais mais marcantes de um homem altamente atraente é a sua presença silenciosa. Você não precisa levantar a voz, se exibir ou tentar ser engraçado o tempo todo para que as pessoas percebam que você está ali. O seu simples estar presente já muda a energia do ambiente. E o mais interessante é que isso não é algo que você força, é algo que vem naturalmente quando você conhece o próprio valor. Homens assim não competem por atenção. Eles não entram em um lugar tentando provar que são melhores, mais inteligentes ou mais fortes. Eles apenas estão ali, e isso basta. As mulheres sentem isso imediatamente. Elas notam o olhar firme, o jeito contido, a maneira de se mover com propósito, sem pressa e sem nervosismo. Isso mostra maturidade, segurança e principalmente domínio emocional. E nada é mais atraente do que um homem que transmite domínio sem precisar abrir a boca. Primeiro, imagine que você chega a um jantar entre amigos. Todos falam ao mesmo tempo, rindo alto, tentando ser o centro das atenções. Você cumprimenta com calma, se senta e observa. Enquanto os outros forçam piadas e comentários para parecer interessantes, você escuta e faz perguntas pontuais. No fim da noite,
Todos lembram de você. Não porque falou mais, mas porque sua energia era diferente. Você parecia alguém que sabe quem é e que não precisa competir para provar nada. Essa presença é o que separa homens comuns de homens que realmente deixam marca. É o tipo de coisa que não se ensina facilmente, porque vem da forma como você enxerga a si mesmo. Um homem com presença silenciosa entende o próprio valor, e é por isso que ele não tem medo de parecer entediado ou quieto. Ele não precisa preencher o silêncio, porque ele se sente bem dentro dele. E esse tipo de tranquilidade impõe respeito, não pelo medo, mas porque transmite força. Homens que dominam essa energia são os que nunca precisam implorar por validação. Eles são lembrados não pelo que dizem, mas pelo que fazem sentir. E isso, sem exagero, é uma das formas mais puras e poderosas de atração que existem. O terceiro sinal de um homem altamente atraente está no olhar. Não é sobre ter olhos bonitos, é sobre o tipo de olhar que transmite presença, foco e intensidade. Quando um homem tem isso, ele não precisa falar muito, porque o olhar dele já comunica tudo: confiança, interesse, respeito e até um certo mistério. É o tipo de coisa que faz as pessoas prestarem atenção sem entender exatamente o porquê. Um olhar firme mostra que você não teme contato visual, que você está confortável consigo mesmo e com o outro. E é isso que cria uma conexão poderosa. As mulheres sentem quando um homem as encara sem medo, mas também sem invasão. É aquele equilíbrio entre mostrar interesse e manter o controle. Esse olhar faz qualquer conversa parecer mais profunda, porque mostra autenticidade. Primeiro, imagine que você está conversando com uma mulher em um bar. Ela fala, ri, e entre uma frase e outra, seus olhos se encontram. Você não desvia rápido, mas também não fixa de forma agressiva. É natural, mas intenso. Ela sente que, por alguns segundos, o mundo parou. E, de alguma forma, você fez ela se sentir vista de verdade. Esse tipo de momento não depende de charme forçado, depende de presença real. Mas atenção, o olhar só tem força quando vem acompanhado de uma mente tranquila. Homens ansiosos que querem provar algo olham de forma inquieta, e isso quebra toda a energia. O olhar de um homem atraente é firme porque vem de dentro. Ele não precisa forçar, porque não está tentando conquistar ninguém. Ele simplesmente observa, entende e reage no tempo certo. É isso que o torna magnético. As pessoas confiam em quem transmite segurança através dos olhos. Um olhar seguro mostra que você não está escondendo nada, que não está jogando, e, ao mesmo tempo, guarda uma intensidade que desperta curiosidade. Esse equilíbrio é raro. Um homem que domina isso não precisa de frases ensaiadas, truques ou joguinhos. Ele só precisa olhar, e o resto acontece naturalmente. Um dos sinais mais poderosos de um homem realmente atraente é o fato de ele ser seletivo. Ele não dá atenção para qualquer pessoa, em qualquer hora, por qualquer motivo. Ele escolhe. E é exatamente isso que o torna tão magnético. Porque, em um mundo onde todo mundo quer ser notado, um homem que não está desesperado por atenção se destaca instantaneamente. Esse tipo de homem entende o próprio valor e não se sente obrigado a responder a todos, a sorrir para todos ou a se encaixar em qualquer conversa. Ele observa, escuta e decide se vale a pena investir tempo e energia. E isso é extremamente atraente, especialmente para as mulheres, porque mostra que ele tem padrões, que não se deixa levar por aparência ou status. Ele valoriza o próprio espaço e a própria energia. Primeiro, imagine que você está em uma festa e uma mulher tenta chamar sua atenção de forma óbvia, rindo alto, fazendo comentários diretos, tentando te provocar. Em vez de reagir de imediato, você apenas sorri e continua tranquilo, sem demonstrar necessidade de impressionar. Talvez até mude o assunto ou se afaste com educação. O impacto disso é enorme. Ela sente que sua validação não está à venda, que você não é facilmente influenciado.
Isso desperta curiosidade e respeito. Ser seletivo não significa ser arrogante. Significa saber o que você quer e o que não quer. Homens atraentes não desperdiçam energia tentando ser aceitos por todos. Eles sabem que o valor deles não depende da opinião alheia. Isso incomoda muita gente, especialmente quem vive de atenção. Mas também é o que os torna diferentes. As pessoas sentem quando você não precisa delas para se sentir completo. E, paradoxalmente, é isso que faz com que elas queiram estar perto de você. Um homem que escolhe com calma, que valoriza o tempo, que não se deixa levar por impulsos, transmite força emocional e maturidade. Ele não busca ser desejado, ele se torna desejado justamente por não estar buscando. Essa é a essência da atração verdadeira. Não o excesso de esforço, mas a tranquilidade de quem sabe exatamente o que quer e quem merece fazer parte da sua presença. Um dos sinais mais poderosos de um homem realmente atraente é o fato de ele ser seletivo. Ele não dá atenção para qualquer pessoa, em qualquer hora, por qualquer motivo. Ele escolhe. E é exatamente isso que o torna tão magnético. Porque, em um mundo onde todo mundo quer ser notado, um homem que não está desesperado por atenção se destaca instantaneamente. Esse tipo de homem entende o próprio valor e não se sente obrigado a responder a todos, a sorrir para todos ou a se encaixar em qualquer conversa. Ele observa, escuta e decide se vale a pena investir tempo e energia. E isso é extremamente atraente, especialmente para as mulheres, porque mostra que ele tem padrões, que não se deixa levar por aparência ou status. Ele valoriza o próprio espaço e a própria energia. Primeiro, imagine que você está em uma festa e uma mulher tenta chamar sua atenção de forma óbvia, rindo alto, fazendo comentários diretos, tentando te provocar. Em vez de reagir de imediato, você apenas sorri e continua tranquilo, sem demonstrar necessidade de impressionar. Talvez até mude o assunto ou se afaste com educação. O impacto disso é enorme. Ela sente que sua validação não está à venda, que você não é facilmente influenciado. Isso desperta curiosidade e respeito. Ser seletivo não significa ser arrogante. Significa saber o que você quer e o que não quer. Homens atraentes não desperdiçam energia tentando ser aceitos por todos. Eles sabem que o valor deles não depende da opinião alheia. Isso incomoda muita gente, especialmente quem vive de atenção. Mas também é o que os torna diferentes. As pessoas sentem quando você não precisa delas para se sentir completo. E, paradoxalmente, é isso que faz com que elas queiram estar perto de você. Um homem que escolhe com calma, que valoriza o tempo, que não se deixa levar por impulsos, transmite força emocional e maturidade. Ele não busca ser desejado, ele se torna desejado justamente por não estar buscando. Essa é a essência da atração verdadeira. Não o excesso de esforço, mas a tranquilidade de quem sabe exatamente o que quer e quem merece fazer parte da sua presença. Um homem extremamente atraente é aquele que tem padrões e não os compromete por medo de ficar sozinho. Ele sabe o que quer, o que aceita e o que simplesmente não tolera. E mais importante, ele entende que manter seus limites é mais valioso do que agradar os outros. Esse tipo de homem não se dobra só para ser gostado, ele prefere ser respeitado. Em um mundo onde muitos homens se perdem tentando agradar todo mundo, um homem com padrões firmes se destaca como algo raro. Ele não aceita qualquer comportamento só porque a pessoa é bonita. Ele não permite que o tratem com desrespeito, nem tolera situações que minam sua paz. Essa postura pode parecer fria para alguns, mas na verdade é o que mais atrai, porque transmite força e autossuficiência. Primeiro, imagine que você está conhecendo uma mulher e, durante a conversa, ela faz um comentário desrespeitoso, tentando te testar. A maioria dos caras riria ou fingiria que não ligou para não estragar o clima. Mas você não.
Você apenas a encara por um segundo e responde de forma firme, deixando claro que aquilo passou do limite. Sem drama, sem gritar, apenas posicionamento. De repente, a dinâmica muda. Ela percebe que você não é o tipo de homem que se deixa manipular. Homens atraentes não precisam ser duros ou agressivos para mostrar firmeza. Eles apenas mantêm coerência entre o que dizem e o que fazem. E isso cria um tipo de respeito que não se compra com beleza, status ou dinheiro. É algo que vem do caráter. A verdade é que muitos homens perdem a própria força tentando agradar pessoas que nem os valorizam. Mas um homem com padrões altos é diferente. Ele entende que perder alguém que não respeita seus limites nunca é uma perda real. É apenas um filtro natural. É isso que o torna tão atraente. Porque nada desperta mais desejo e admiração do que um homem que não precisa implorar por amor, atenção ou aceitação. Ele sabe o próprio valor. E quem não reconhece, simplesmente não merece. Um sinal claro de que você é um homem extremamente atraente é quando as pessoas simplesmente são puxadas para você, mesmo quando você não faz nada para chamá-las. E isso não tem a ver com aparência, fama ou dinheiro. É sobre a energia que você transmite. Você já reparou que há homens que não dizem muito, não se vestem de forma extravagante e ainda assim todo mundo quer estar por perto? Isso acontece porque eles têm uma aura de leveza e confiança que não precisa ser anunciada. Eles não tentam impressionar. E é exatamente por isso que impressionam. Esse tipo de homem não força conexão. Ele não fica ansioso para ser aceito, porque ele já se aceita. E essa segurança cria um tipo de magnetismo natural. As pessoas sentem conforto ao redor dele, mas também curiosidade. Querem entender o que o torna tão tranquilo, tão em paz consigo mesmo. A parte mais interessante é que, muitas vezes, ele nem percebe o efeito que causa. Ele apenas vive a própria vida, faz as coisas dele, segue seus princípios, e de repente tem pessoas querendo conhecer mais, saber o que ele pensa, estar por perto. É o poder do desapego. Quando você não precisa provar nada, o mundo começa a te validar naturalmente. E isso vai além das mulheres. Até outros homens respeitam e se sentem inspirados. Eles percebem que você não é movido pela carência, mas pela presença. E presença é uma das forças mais raras que um homem pode ter. Você começa a perceber que não precisa correr atrás de nada. As oportunidades vêm, as conexões aparecem e as pessoas certas ficam. Não porque você tentou controlar tudo, mas porque a sua energia fez o trabalho por você. Esse tipo de magnetismo silencioso é o que separa homens que dependem de atenção daqueles que simplesmente a atraem. E quanto mais você vive com autenticidade, sem tentar ser o cara o tempo todo, mais forte esse efeito se torna. É quando você finalmente entende que ser altamente atraente nunca foi sobre esforço, sempre foi sobre essência. Um homem realmente atraente nunca se explica demais. Ele não sente necessidade de contar tudo sobre si, nem de justificar cada atitude. E é exatamente essa reserva que o torna tão interessante. As pessoas, especialmente as mulheres, ficam curiosas sobre ele, porque sentem que há sempre algo mais por trás do que ele mostra. Esse mistério natural cria uma tensão que é quase impossível de ignorar. Você não precisa ser misterioso de propósito, fingindo segredos ou jogando difícil. O mistério verdadeiro vem do silêncio, da forma como você escolhe o que compartilhar e o que guardar para si. É sobre não entregar tudo logo de cara, deixar espaço para a imaginação. Quando você fala pouco, cada palavra ganha mais peso. Quando você some, às vezes, sua ausência é sentida. E isso tem muito mais impacto do que estar disponível o tempo todo. O homem atraente não implora por atenção porque entende que o desejo nasce do desconhecido. Ele sabe que mostrar demais mata o encanto. Por isso, ele mantém um equilíbrio. É acessível, mas não previsível.
presente, mas não grudado. As mulheres sentem isso de forma quase instintiva. Elas querem entender o que se passa na sua cabeça, o que te motiva, o que você pensa quando está quieto, e quanto mais você vive assim, mais magnético se torna. Porque a curiosidade é a faísca do interesse. Quando alguém quer descobrir mais sobre você, ela se envolve emocionalmente. E é aí que a atração cresce. O segredo é simples. Um homem que se conhece profundamente nunca precisa se expor para ser notado. Ele fala com os olhos, com os gestos, com a forma como vive. As pessoas percebem quando há profundidade ali e, naturalmente, querem mergulhar mais fundo. Ser um mistério não é esconder quem você é apenas não desperdiçar sua essência com quem ainda não a merece. E quando você vive assim, o mundo inteiro passa a te enxergar de um jeito diferente, porque você se torna aquele homem que ninguém consegue decifrar completamente. E é exatamente isso que te torna inesquecível. Um dos sinais mais fortes de um homem altamente atraente é que ele não vive em competição com outros homens. Ele não mede o próprio valor com base no corpo, no dinheiro ou no sucesso dos outros. Ele entende que o verdadeiro poder vem de saber quem ele é e não de tentar provar isso o tempo todo. Enquanto a maioria se perde comparando conquistas, roupas, status e atenção feminina, esse tipo de homem permanece centrado. Ele sabe que sempre haverá alguém mais rico, mais bonito, mais conhecido. E isso não o ameaça, porque ele aprendeu que confiança não vem da comparação, vem da consistência. Quando você domina o seu próprio caminho, ninguém pode competir com isso. Esse tipo de segurança é o que mais chama a atenção. As mulheres percebem imediatamente quando um homem está confortável com o próprio ritmo. Elas sentem quando ele não precisa diminuir os outros para se sentir grande. E essa tranquilidade é o que o torna irresistível, porque mostra que ele está no controle de si mesmo, não do mundo. Além disso, quando você não se compara, você vive mais leve. Você para de buscar aprovação e começa a buscar propósito. E isso muda completamente a forma como as pessoas te veem. O respeito vem naturalmente, porque todos sentem que sua confiança é real, não fabricada. Você começa a agir com calma, porque entende que o sucesso não é uma corrida. E, curiosamente, é exatamente quando você para de correr que a vida começa a te recompensar. Você atrai mais oportunidades, mais pessoas certas e até mais admiração, porque a sua energia deixa de ser de escassez e passa a ser de abundância. A comparação é um veneno disfarçado de motivação. Ela faz homens incríveis duvidarem de si e perderem o brilho. Mas o homem atraente aprendeu a olhar apenas para si, melhorar um pouco a cada dia e seguir. Ele não precisa provar nada. Esse é o tipo de homem que todos respeitam e poucos entendem. Porque enquanto o resto tenta parecer, ele apenas é. E é exatamente isso que o torna naturalmente mais atraente que a maioria. Um homem que realmente é atraente não se coloca em segundo plano na vida de ninguém. Ele não aceita ser plano B, nem se contenta com migalhas emocionais só para não ficar sozinho. E é aqui que muitos homens precisam acordar, porque a verdade é que boa parte deles se acomoda com pouco, achando que isso é paciência ou jogo emocional. Mas não é. É falta de amor próprio. Homens que sabem o próprio valor não imploram por atenção. Eles percebem quando alguém está sendo indiferente, inconsistente ou desrespeitoso e se afastam sem precisar fazer drama. Eles não mandam mensagens insistindo, não tentam provar que merecem uma chance. Eles simplesmente entendem que se uma pessoa não vê valor neles, o problema não é deles. E esse é o tipo de atitude que faz qualquer um parar e pensar. Porque quando você se respeita, o mundo começa a te respeitar também. As mulheres sentem isso.
Elas percebem quando um homem está emocionalmente maduro o suficiente para se retirar de algo que não o serve mais, e isso desperta uma mistura de admiração e desejo, porque mostra que ele não está à venda, nem disponível para qualquer um. O problema é que muitos caras ainda vivem correndo atrás de quem já mostrou desinteresse. Eles acham que insistir é sinal de força, quando, na verdade, é sinal de fraqueza. Nenhum homem deve se submeter a um relacionamento onde é apenas opção. Ser um homem atraente é também ter coragem de ir embora quando não há reciprocidade. Você precisa entender isso de uma vez. O respeito que você aceita é o padrão que define quem você é. E quando você se recusa a aceitar menos do que merece, sua energia muda. Você começa a atrair pessoas que te tratam com o mesmo valor que você se dá. Homens que vivem assim não são frios, são conscientes. Eles não buscam aprovação, buscam compatibilidade. E é isso que separa os meninos dos homens de verdade. Então, se você ainda está aceitando ser tratado como opção, pare. Porque enquanto você se contentar com migalhas, nunca vai receber o banquete que merece. O último sinal de um homem altamente atraente é a estabilidade emocional. E, sinceramente, esse é o mais poderoso de todos. Porque enquanto a maioria dos homens reage por impulso, se descontrola e se deixa dominar pelas emoções, o homem emocionalmente estável é diferente. Ele sente tudo, mas escolhe como responder. Ele não vive em extremos. Não é frio, mas também não se perde em explosões. Ele é o equilíbrio. Homens assim não caem em provocação. Eles não perdem tempo com discussões inúteis, não se afogam em dramas e não usam o ego como escudo. Eles sabem que a força verdadeira não está em gritar mais alto, mas em manter a calma quando tudo está caindo ao redor. E essa estabilidade é extremamente rara, por isso tão valiosa. As mulheres percebem quando um homem é assim. Elas se sentem seguras, respeitadas e emocionalmente equilibradas perto dele. Porque sabem que ele não vai reagir com ciúmes, nem desaparecer diante de problemas. Ele é o tipo de homem que sustenta o próprio mundo com maturidade. E o mais interessante é que esse equilíbrio não vem da ausência de emoção, mas da consciência. Um homem emocionalmente estável já viveu, já caiu, já foi ferido e aprendeu a não deixar isso o definir. Ele entende que perder o controle é fácil. Manter a calma é o verdadeiro poder. Esse tipo de homem é cada vez mais raro, e é exatamente por isso que ele se destaca. Ele é aquele que não precisa provar que é forte, porque sua estabilidade já mostra isso. Enquanto outros vivem reagindo a tudo e todos, ele responde com clareza, com sabedoria, com paz. Ele não foge da dor, mas também não se afoga nela. E esse domínio sobre si mesmo é o que faz dele irresistível, porque ele se tornou o tipo de homem que ninguém consegue abalar. Ser emocionalmente estável não é ser perfeito, é saber quem você é, mesmo quando o mundo tenta te empurrar para longe disso. E quando você chega nesse ponto, você não só se torna atraente, você se torna inabalável.